Os ministros do STF devem julgar hoje um recurso extraordinário de uma empresa do Rio Grande do Sul. Ela questiona a decisão tomada em uma ação da União sobre a cobrança de IPI, imposto sobre produtos industrializados. Uma empresa metalúrgica do Rio Grande do Sul questiona a decisão de uma ação ajuizada pela União que diz respeito à disputa tributária envolvendo o imposto sobre produtos industrializados, o IPI. Segundo a contribuinte, a jurisprudência sobre o tema no STF foi pacífica entre os anos de 1998 e 2004, no sentido de admitir os créditos do IPI. Com a mudança no entendimento, a União deu entrada em ações para recuperar os créditos. O procurador da Fazenda Nacional afirmou que a jurisprudência atual do STF é de que produtos não tributados ou tributados em alíquota zero não geram direito a crédito de IPI. Para o relator do caso, o ministro Marco Aurélio, deve-se prestigiar o que foi julgado na época. Por isso, votou pela reforma da decisão do TRF da 4ª Região, garantindo à empresa direito ao creditamento do IPI. E aqui no estúdio está a nossa consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, que vai explicar para a gente os processos da pauta de hoje no plenário do Supremo Tribunal Federal. Gisele, boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Sobre essa reportagem que vimos há pouco, um processo que pode ser julgado hoje à tarde, eu queria que você começasse explicando para a gente o que são as ações rescisórias, para que elas servem. Esse caso realmente envolve essa questão da ação rescisória. Bom, essas ações elas servem para desconstituir um julgado. Então, eu tenho uma decisão que já transitou em julgado. Então, essa decisão, ela, a princípio, o que nós temos no nosso ordenamento jurídico é que ocorre, então, o manto, né, da imutabilidade em razão desse trânsito em julgado. No entanto, casos excepcionais estão autorizados na legislação, admitem uma mudança dessa decisão, desde que se ingresse com uma ação rescisória. E aí é importante dizer que essa ação rescisória, ao contrário das ações, de um modo geral, que elas iniciam numa instância, na instância de primeiro grau, a ação rescisória, o início dela se dá perante o tribunal. Então, ela já começa no segundo grau de jurisdição. E tem um prazo também para que elas sejam propostas. Existe um prazo de 2 anos após o trânsito em julgado daquela decisão que se pretende modificar. Então, dentro de uma das hipóteses, apenas para exemplificar, está naquelas situações em que a decisão, a sentença, ela foi proferida por um juiz incompetente, ou no caso em que ela se deu com base em uma falsa prova. São situações que, se demonstrando numa ação rescisória, é possível, então, modificar o julgamento. Agora, sobre esse julgamento que envolve a cobrança do IPI, né, como é que está a votação por enquanto? Por enquanto, nós tivemos 2 ministros que votaram neste caso, o ministro Marco Aurélio e o ministro Dias Toffoli. A ministra Carmen Lúcia pediu vista e hoje o julgamento deve ser retomado com a apresentação do voto vista da ministra Carmen Lúcia. Os 2 ministros votaram pela improcedência ou melhor, pela procedência do recurso. Eles entendem que realmente deve haver uma mudança do entendimento da decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e manter o direito da empresa aos créditos de IPI. De acordo com o ministro Marco Aurélio, deve-se prestigiar a segurança jurídica. Por qual razão? Porque na época em que esses créditos foram constituídos como direito da empresa por uma decisão judicial, baseou-se em entendimentos da época. Na época, o entendimento, inclusive, do Supremo Tribunal Federal admitia o creditamento do IPI nas hipóteses em que esses insumos eles eram adquiridos ainda com isenção do imposto ou com alíquota zero. Já o ministro Dias Toffoli entende que a ação também, o recurso extraordinário deve ser julgado procedente, mas por outro motivo, pelo fato de não ter respeitado o prazo de 2 anos para o ajuizamento da ação rescisória. Ok, Gisele, os ministros do Supremo Tribunal Federal também devem analisar um recurso do Ministério Público do Trabalho que questiona uma decisão do TST. O Tribunal Superior do Trabalho entendeu que não há necessidade de concurso para o SEST, que é o Serviço Social do Transporte. Entre os temas está um recurso extraordinário apresentado pelo Ministério Público do Trabalho contra uma decisão da 5ª turma do TST. O tribunal, por unanimidade, negou o recurso de revista feito pelo Ministério Público do Trabalho, que questiona a necessidade da realização de concurso público para funcionários do SEST, o Serviço Social do Transporte. A empresa está enquadrada no 3º setor e recebe verba pública. O Ministério Público alega que a empresa vai contra o artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, que prevê a necessidade do concurso para ingressar em carreira pública. O relator do processo é o ministro Teori Zavascki. A Procuradoria-Geral da República é a favor do recurso. Bom, Gisele, o SEST faz parte do denominado Sistema S, né? Qual que é a finalidade dessas entidades?
São as chamadas entidades paraestatais. O Serviço Social Autônomo, que são conhecidos como Sistema S, eles fazem parte das entidades paraestatais, que são entidades privadas. Elas são criadas por lei, mas não têm fins lucrativos. É como se fosse o Senai, o Sebrae. Exatamente. Né? E essas todas em conjunto, elas acabam, o que a doutrina começou a denominar de Sistema S, são todas essas em conjunto. Então, essas empresas, elas acabam prestando um serviço ao lado do Estado. Elas atuam, então, em serviços que são de grande interesse social, mas que não são exclusivos do Estado. Então, elas têm aí uma parcela de contribuição muito importante na sociedade por desempenharem atividades que acabam aí favorecendo os usuários, a sociedade, e não são serviços que seriam exclusivos do Estado, atuam ao lado. E elas não têm fins lucrativos, então uma importante característica é exatamente essa, não terem fins lucrativos, mas elas compõem o que se chama de... elas estão dentro do ramo do direito privado e não compõem a administração pública. Agora, nós vimos na reportagem os argumentos do Ministério Público para que o concurso público seja obrigatório, né? Agora, o que embasa os argumentos do SEST? Bom, para o SEST, basicamente, eles argumentam exatamente no fato de que a Constituição Federal, ela estabelece como obrigatoriedade o concurso público para a administração pública, seja a administração pública direta, seja ela indireta. No caso do SEST, eles entendem que, por serem entes privados, não estão submetidos, então, às regras do concurso público. Essas regras ficariam apenas para a administração pública. Então, eles defendem que deve ser feito, sim, uma seleção objetiva, mas que essa obrigatoriedade do concurso público, ela não se enquadraria para esse tipo de serviço por fazerem parte por serem do setor privado e não comporem a administração pública, seja direta ou indireta.